Olá, você vai começar agora a assistir, acompanhar o programa Você Me Representa. Esse que é um programa que faz parte do CMC Podcasts. O CMC Podcasts é um projeto da Câmara Municipal de Curitiba e tem como intenção aproximar você, curitibano, dos nossos parlamentares aqui. Pode rodar a vinheta. Olá, seja bem-vindo. Agora sim, vamos começar a nossa conversa aqui. Eu me chamo Patrícia Tressoldi, sou diretora de comunicação aqui da Câmara de Curitiba. E nessa segunda temporada do Você Me Representa, nós estamos conhecendo os vereadores e as vereadoras que compõem a 19ª legislatura aqui da casa. E compondo aqui a mesa comigo no nosso estúdio, hoje estamos recebendo aqui a vereadora Camila Gonda. Vereadora, seja bem-vinda aqui no nosso espaço. Muito obrigada, um prazerzão estar aqui com vocês hoje. Bom, vamos lá. Antes da gente começar o bate-papo, eu vou trazer aqui um pouquinho sobre quem é Camila Gonda, tá? Então, a gente tem aqui na nossa bancada do CMC Podcasts a mulher mais jovem dessa legislatura. Ela foi a única representante eleita pelo PSB, que é o Partido Socialista Brasileiro, e ela teve 3.062 votos. A Camila sempre foi envolvida com política, ela já participou com o Parlamento Universitário da Alep, né? E também é idealizadora do projeto Por Mais Elas na Política. Ela está iniciando agora o seu primeiro mandato, é mestranda em Ciência Política, formada em Direito e líder do RAPS, que é a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. Que currículo, vereadora, tão jovem, mas já com um currículo tão extenso. E eu quero entender como que foi essa tua trajetória até chegar aqui na Câmara de Curitiba, quem é a Camila Gonda, o que você está fazendo aqui, conta pra gente. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo espaço, obrigada por todo esse projeto que vocês fazem, que, enfim, conecta a população com o poder público, e isso, de fato, é muito importante para que a gente consiga fomentar o legislativo, fomentar a cultura do processo legislativo e mostrar para a população o quanto esse deve ser um espaço de representação, né, para toda a sociedade. Bom, me chamo Camila Gonda, tenho 24 anos, muito obrigada pela apresentação também que você fez da minha pessoa, e sou filha de professora da rede pública de ensino. Meu pai, da classe trabalhadora, sempre batalharam muito para colocar a educação na minha vida como foco. Então, a educação, para mim, foi sempre o centro de tudo. Então, meus pais sempre trabalharam muito para me dar uma educação de qualidade, para que eu pudesse hoje ter o privilégio de desfrutar de algumas questões, de ter um senso crítico, né, de conseguir sempre estar nesse meio. Então, a educação, para mim, foi a base de tudo para que eu pudesse estar aqui hoje conversando com você. Então, né, desde pequenininha ali, fazendo diversas aulas, tive a possibilidade de ingressar no ensino superior, tenho a possibilidade hoje de ser mestranda, tudo isso graças à educação, né? Fui bolsista do mestrado, me formei graças ao FIES, né, que é um programa de financiamento estudantil do governo federal. Então, tudo isso, toda essa bagagem, né, fez com que hoje eu pudesse estar aqui representando 3.062 pessoas que me elegeram, mas não só, né? Não só essas pessoas que votaram, mas sim todas aquelas pessoas que formam Curitiba, que passam por Curitiba, que moram aqui e também que usam Curitiba para trabalho, que usam Curitiba para estudo e que fazem de Curitiba o seu lar. Então, para mim, é importante essa trajetória. Minha trajetória começa com a educação no movimento estudantil, passo para a universidade, onde ali no direito eu começo a entender como que as leis se formam, qual que é o papel do cidadão, né, na construção dessas leis, como é que a gente faz para ter o nosso ordenamento jurídico, e aí começo a me engajar em pautas, né? Se eu tive o privilégio de estar ocupando uma cadeira no ensino superior, se eu tive um privilégio que vários outros jovens não possuem acesso, por que não democratizar essa educação? Por que não pegar tudo que a gente aprende dentro da sala de aula e mostrar isso para a população? Então, eu sempre acreditei nesse movimento, eu sempre acreditei no movimento de democratização dos espaços, porque, para mim, os espaços eles não devem ser só das elites, né? Não devem ser só de um único, né, público, eles precisam ser de todo mundo. E aí, como fazer com que essa democratização aconteça? E aí, a gente cria o Por Mais Elas na Política também, que é um projeto que busca envolver mulheres na política através da educação política. Então, a gente junta um grupo de mais de 80 mulheres no estado do Paraná,
e a gente faz com que essas mulheres aprendam política na prática, como se monta um projeto de lei, como se articula, né, como que faz uma construção de um partido político. A gente mostra isso para essas mulheres, para que não só elas aprendam, mas que também elas mostrem esse aprendizado para outras mulheres que, enquanto a gente está discutindo política, estão dentro das suas casas. Que quando a gente está discutindo política, estão fazendo triplas, quádruplas jornadas de trabalho e não têm possibilidade de acessar ao ensino político, porque aprender a política também é um privilégio, né? Ter tempo para a política, para se inteirar, né, nos assuntos políticos também é um privilégio. Ter informação é um privilégio. Então, eu sempre busquei fazer essa democratização, sempre busquei despertar assim, o olhar das outras pessoas para isso, mas não numa visão de meritocracia, não numa visão, né, de que quem quer consegue. Não é nessa visão. Era uma visão realmente de entender os espaços, entender as diversas desigualdades, as diversas juventudes que a gente tem espalhadas por Curitiba e fazer com que essas pessoas, de fato, consigam ter esse acesso à informação de maneira facilitada, tanto quanto o acesso é facilitado para outra parcela da população. Então, acho que a minha luta, ela gira mais ou menos através disso. E hoje, né, tô aqui na Câmara, sou filha de projetos de cunho legislativo também, então sou filha da escola do legislativo lá da Assembleia, que me possibilitou entrar no parlamento universitário quando eu tinha ainda 17 anos, estava no meu primeiro ano de faculdade, e foi o lugar que me possibilitou olhar para o legislativo e entender que o legislativo também podia ser um espaço da juventude, também podia ser um espaço de uma mulher jovem. Então, é muito importante contar a minha trajetória, porque eu também conto sobre a importância disso que vocês fazem, que é da participação social e de mostrar para as pessoas que esse espaço também é nosso. Muito legal mesmo, porque isso realmente faz muita diferença na vida do cidadão, né? E até puxando um pouquinho uma sardinha para o nosso lado aqui de instituição, a Câmara Municipal de Curitiba também tem a Escola do Legislativo, a gente promove vários cursos aqui, justamente para engajar e dar esse acesso à informação, esse acesso à educação política para as pessoas. Agora, vereadora, vamos falar um pouquinho sobre como vai ser o teu trabalho aí nos próximos 4 anos, né? Uma das tuas pautas, até você já adiantou elas aqui de alguma forma, mas como que você vai trabalhar esse olhar já no mandato para as mulheres? Olha, para as mulheres, a gente sempre bateu muito na tecla de fazer com que Curitiba seja uma grande rede de acolhimento às mulheres, principalmente as mulheres vítimas de violência doméstica. A gente sabe a importância que tem, né, de uma mulher, dela sair de um ciclo abusivo, de uma mulher sair desse ciclo de relacionamento, mas a gente tem que dar subsídio para que isso aconteça, né? Não é só a gente olhar para a mulher e falar, saia desse relacionamento, isso não existe, né? Ela não vai sair. Tem toda uma rede, né, que também sustenta a mulher a continuar nesse relacionamento. E aí, isso perpassa por uma Casa da Mulher Brasileira, que hoje é uma conquista muito grande que a gente tem aqui no município de Curitiba, mas que a gente vai lutar e vai dialogar muito com o Poder Executivo para conseguir descentralizar. A gente precisa, né, que uma Casa da Mulher Brasileira também tenha um ponto de acolhimento na região sul da nossa cidade, né? A gente tem uma distância ali, hoje a Casa da Mulher Brasileira é localizada no Cabral. Cabral, um bairro distante para essas mulheres, né? Então, um bairro da região norte de Curitiba. Então, como é que a gente faz com que essa mulher que está sofrendo uma violência tem que pegar um transporte coletivo, às vezes mais de um ônibus, e vir até a região norte de Curitiba, para que só aí ela consiga fazer uma denúncia com uma forma mais acolhedora. Então, a gente vai lutar muito por essa pauta, para que Curitiba tenha vários pontos de acesso, vários pontos de integração. A gente tem que fazer com que Curitiba seja, de fato, uma cidade que integre as mulheres, seja no mercado de trabalho, para fazer com que, principalmente, a emancipação financeira seja um ponto também que faça com que essa mulher saia desse relacionamento, porque agora também está com a sua estabilidade financeira própria para que isso aconteça, ou até mesmo com que essa mulher fomente o amor aos estudos. Então, como é que a gente vai fazer para que essa mulher volte a estudar, volte a fazer uma faculdade, volte a fazer cursos de capacitação que podem até mesmo ser ofertados pelo nosso mandato? Então, como é que a gente faz com que isso, né, seja fomentado, essa educação, essa emancipação
da mulher. Então, todas essas questões serão, né, de certa forma, abarcadas no nosso futuro mandato. A gente tem consciência de que a gente não vai, com a pauta de gênero, sanar um só problema. A gente precisa sanar uma rede, uma cadeia de problemas que vão se desenvolvendo ao longo de um problema macro, né? Então, isso tudo a gente está com um olhar bem atento para que a gente consiga, não, né, transformar tudo, mas pelo menos fazer a nossa parte. Porque se eu tô aqui hoje, é porque outras mulheres vieram e lutaram antes de mim, Com né? certeza, então, com certeza. A gente, né, só tá aqui abrindo espaço para que outras mulheres também tenham essa possibilidade. Bom, e agora falando sobre a pauta da juventude, como que o mandato aí vai olhar para essa questão? Olha, a gente, bom, tenho 24 anos, né? Tô aí na juventude, mas a gente tem muito foco e sabe que Curitiba tem diversas juventudes, no plural. Nós não temos só um tipo de juventude. Nós temos a juventude hoje, que enquanto eu estou falando com você, está tendo que estudar, e aí depois do estudo vai para o trabalho, para o estágio, para o jovem aprendiz, para o primeiro emprego, e depois disso ainda vai ter que fazer taxa num aplicativo de entregas para conseguir realizar o complemento do salário da família. Então, a gente está falando de diversas juventudes. E a gente também fala da juventude que vai para o trabalho, ou que só estuda, ou que não faz nenhuma das duas questões, e aí a gente tem que conseguir alcançar essa juventude também, mas a gente entende que são múltiplas as juventudes que nós temos no Brasil e que nós temos em Curitiba, e a gente precisa olhar com um olhar atento para cada uma delas de uma forma diferente, né? A gente precisa alcançar a juventude. Eu vou fazer aqui, puxar uma sardinha, fazer um destaque para o Conselho Municipal da Juventude, no qual eu fui presidente do começo desse ano até o início, né, da minha possibilidade de continuar lá para o afastamento para concorrer ao cargo de vereadora. O Conselho Municipal da Juventude é um conselho que está lutando pelo jovem, que foi reativado nesse ano, e é um conselho que a gente também quer trazer para fomento público aqui no município de Curitiba. A gente precisa cada vez mais da sociedade civil participando desse conselho, a gente precisa cada vez mais puxar audiências públicas aqui na Câmara Municipal de Curitiba, que os próprios jovens falem por eles mesmos, né? A gente tem essa visão, essa noção de que os adolescentes, os jovens, eles têm que sempre ter um representante para falar por eles, e nunca esse representante é jovem, né? Sempre é uma pessoa mais velha falando pela juventude. E isso é muito problemático, porque eu mesma não posso falar pela juventude de 16 anos. Eu mesma preciso trazer um jovem que está aqui, né, acompanhando a questão do novo ensino médio, acompanhando tudo que está acontecendo, todos os debates, e eu vou olhar para ele e falar: me pauta aqui, por favor, o que está acontecendo no seu colégio, quais são as suas demandas. Eu não posso falar por ele. Então, toda vez que a gente vê uma questão dessa, a gente tem que falar com o jovem para que o jovem fale por ele mesmo. Isso vai ser algo que a gente vai fomentar bastante no nosso futuro mandato. A participação juvenil nos espaços políticos, mostrar para a juventude que eu não quero que só tenha eu, mulher jovem, aqui na Câmara Municipal de Curitiba. A juventude na Câmara não pode ser exceção, né? Ela tem que ser algo cotidiano, como também é algo cotidiano com tantos outros grupos. Então, a gente precisa, de fato, pautar essa importância e trazer cada vez mais a juventude para esses debates de maneira qualificada, ouvindo a juventude, colocando ela como protagonista da sua própria história. E aí, até seguindo um pouco essa lógica da juventude, a gente acaba caindo na educação, que também é um pilar aí do seu mandato, e as coisas, de alguma forma, estão também relacionadas, né, vereadora? Como que vai ser esse trabalho relacionado aí à educação? Com certeza. A gente sabe que quando o tema é educação, aqui no município, a gente tem um campo de trabalho um pouco mais limitado, né? Que a gente acaba apenas ali, não pega o ensino médio, não pega essas discussões, mas a gente precisa entender que Curitiba abarca muitos colégios estaduais, né? E a gente também precisa compreender que quando a gente fala de educação, a gente fala das mais diversas educações e das mais diversas facetas. Então, a gente está falando do estudante que precisa de apoio psicológico, né, nas escolas, para que consiga, de fato, ter uma qualidade de vida maior, mas a gente também está falando do professor, que precisa também ser qualificado a esse ponto e também ganhar
né, esse carinho, assim, psicológico, para que consiga continuar a lecionar. A gente fala desses dois lados, tanto dos estudantes quanto dos professores, dos nossos servidores públicos municipais, pelos quais eu tenho um carinho, um respeito muito grande, porque, enfim, giram a cidade, fazem com que a cidade, de fato, consiga ser acolhedora com as nossas pessoas. E aí, várias demandas, né? A gente conversou durante a campanha com alguns professores, e os professores relatavam para a gente a questão do ensino inclusivo, né? Então, a gente tem várias crianças chegando de outros países para Curitiba. E os professores precisam receber, eles questionavam muito que eles não recebiam um ensino da nova língua, né? Não conseguiam até mesmo se comunicar com essas crianças. Então, como fazer essa qualificação com os nossos professores para que o ambiente de trabalho dos nossos professores também seja um ambiente, de fato, acolhedor com eles, né? Essas qualificações, esse entendimento de mundo, de contexto, para que tanto o estudante quanto o professor, eles se sintam, de fato, acolhidos dentro de uma sala de aula. E é isso que tem que ser, né? Os nossos professores estão sendo extremamente desvalorizados ao longo dos anos, a gente sabe disso, e o fomento, né, ao ensino, o fomento à importância do ensino, do estudo, está sendo deixado cada vez mais de lado. Então, cada vez mais a gente vê todo esse fomento ao estudo sendo deixado um pouco de lado por outras questões. Como é que a gente retoma isso? Como é que a gente fala que estudar a sociologia, a história, né? Agora mesmo falando um pouquinho mais do ensino médio, mas como é que a gente retoma que esses estudos humanísticos, que esses estudos que falam sobre o ser, eles também são importantes para formar, né, um cidadão. Então, isso tudo a gente quer fomentar, fazer uma integração, falando também das mulheres que eu comentei anteriormente, a questão, né, de um olhar muito apurado sobre o número de vagas em creche que a gente tem aqui no município de Curitiba, como é que a gente faz para conseguir dialogar com o poder público um aumento, como é que a gente faz para dialogar com o poder público o que vai acontecer com essas mães que precisam deixar os seus filhos na creche para aí conseguir retornar nos estudos, para aí conseguir retornar no trabalho. Então, como eu disse, a educação, né, igual você comentou, ela acaba sendo uma ramificação dessas duas grandes pautas, que é a juventude e são as mulheres. Cursinhos populares e solidários para os nossos jovens, a gente tem, como eu comentei, várias juventudes, e tem juventudes que não possuem acesso à educação facilitada, com um preparatório para um cursinho. Como é que a gente faz para fomentar isso? Então, todas essas questões são ações que a gente sabe que a gente pode até usar a autonomia que o mandato tem, a gente pode até usar a nossa força para conseguir fazer. Então, a gente sempre pautou isso como algo que pode ser feito também em conjunto com a sociedade civil, para que a gente consiga, de fato, ouvir tanto os professores como os estudantes, os pais de alunos, e fazer com que essa rede da educação seja, de fato, uma rede muito acolhedora com todos esses grupos e que lute verdadeiramente por uma educação pública e de qualidade, que é dever do Estado. Muito legal. Bom, agora vamos pensar assim, daqui 4 anos, final ali de 2028, começo de 2029, depois do trabalho da Camila Gonda, como que estará Curitiba? Como que você espera que esteja Curitiba? A gente quer fomentar a política o máximo que a gente conseguir. Eu tenho um carinho muito grande pela Escola do Legislativo, tanto da ALEP quanto aqui da Câmara, porque eu realmente acredito que projetos que coloquem a população como protagonistas são projetos que dão resultado. Seja com a população concorrendo a cargos eletivos, mas não só. Porque o que a gente vê aqui, os 38 vereadores que a gente vê como representantes, são a pontinha de tudo que é a estrutura política, de tudo que a gente faz. Então, quantos assessores, quantos partidos políticos, quantas, né, pessoas que trabalham para a Câmara Municipal de Curitiba funcionar diariamente e chegar na população. Então, a gente tem toda uma estrutura, e fazer com que a população se engaje nesse ponto é fazer com que a população, de fato, entenda que essa instituição toda também é deles. E isso se faz através de participação social. Isso se faz através do vereador saindo do seu gabinete e indo até os bairros. Saindo do seu gabinete e estando, de fato, à disposição da população. A gente sempre teve isso, né? Que quando a gente conseguisse, né, alcançar uma cadeira na Câmara Municipal de Curitiba, a gente não faria de jeito nenhum política de ar-condicionado. Assim, não faria política de gabinete. Imagina, lutamos tanto, né, para ter uma representatividade da juventude aqui dentro, e agora a gente vai ficar só aqui dentro e julgando conforme o nosso olhar? Não.
Até porque o meu olhar pode ser muito diferente das pessoas que vivem as realidades. Então a gente precisa encontrar essas pessoas nas mais diversas Curitibas que a gente tem também, nos mais diversos pontos da cidade, das mais diversas demandas e, de fato, compreender o que está acontecendo. Então isso é algo que eu tenho certeza que vai acontecer daqui 4 anos. A gente vai, com toda certeza, triplicar a nossa rede de pessoas que, de fato, acreditam que a política ela é um local que deve ser democratizado e ela é um local que também deve ser nosso. Bom, agora a gente está se encaminhando já para o fim aqui da nossa conversa e aí a gente vai para o nosso bloco, que é o bloco de jogo rápido com a vereadora. Então eu vou te mandar umas perguntas rapidinhas e também espero aí essas respostas sinceras, tá bom, Camila? Pode deixar. Vamos lá, Camila Gonda, um sonho. Democratizar a política. Um projeto de lei municipal que você quer ver aprovado no futuro. Um projeto de lei que venha da população. Um desafio que a cidade precisa superar. Compreender que Curitiba não é uma só. Nós temos diversas Curitibas dentro de uma. Qual que é o seu porto seguro? Meus pais. Um hábito essencial para um bom político. Diálogo e transparência. Curitiba em uma palavra. Minha casa. E para encerrar, Camila Gonda em uma frase. Camila Gonda é uma menina que luta. É uma mulher que batalhou bastante para estar aqui, mas que não está aqui só por ela. Está aqui por várias pessoas. E está aqui para abrir caminho para outras mulheres, assim como também abriram caminho para mim anteriormente. Vereadora, eu quero agradecer a tua participação. A gente, até conversando antes aqui de começar, eu estava explicando para você como que funciona aqui o trabalho da comunicação da Câmara e a gente tem realmente esse objetivo de unir a população com a política, mas a gente só consegue fazer isso com a participação dos vereadores. Então, muito obrigada por topar vir aqui dar entrevista pra gente. A gente vai solicitar que você venha aqui várias vezes, porque o papel de vocês realmente também é fundamental para essa comunicação. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço vocês, agradeço o trabalho que vocês fazem e a gente se coloca, obviamente, à disposição de tudo que vocês precisarem ao longo desses 4 anos. Obrigada. E para você que está ouvindo, está assistindo a gente, quer acompanhar o trabalho da Camila Gonda aí nessa legislatura, é só você seguir a Câmara de Curitiba nas redes sociais. Você também pode acessar o nosso site. Diariamente a gente coloca matérias lá sobre o trabalho dos vereadores e também se inscreva no nosso YouTube para você receber aí a notificação dos novos podcasts que a gente vai publicando por aqui. Eu aguardo você em uma próxima oportunidade. Até a próxima e tchau!